Hoje eu vou te mostrar uma estratégia de trade extremamente simples, muito simples, que é de fácil compreensão e pode ser usada tanto por iniciantes como para quem já tem mais tempo de tela. E o único pré-requisito é que você tenha o mínimo de conhecimento em leitura de candle. E essa estratégia de operação também pode ser usada em conjunto com outros setups, aumentando ainda mais a lucratividade das suas operações. Então já deixa o like, se inscreva no canal e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom pessoal, essa estratégia em um primeiro momento você não precisa utilizar nenhum indicador. Apenas com a leitura e interpretação de candles já é possível operar essa estratégia. Porém, eu preciso destacar um ponto. Essa é uma estratégia de trade que busca reversões de movimentação. E tendo isso como base, muitas vezes teremos entradas e sinais em operações que serão contra a tendência primária. E nesses casos você precisará avaliar tanto o seu gerenciamento de risco para definir o capital para essa entrada, sabendo que é uma operação contra a tendência, assim como analisar a probabilidade de sucesso dessa operação. Mas vamos lá, esse setup busca sempre movimentações de reversão. Basicamente a gente tenta acertar o topo e o fundo do movimento. Logicamente que nem sempre vamos conseguir fazer esse tipo de análise, mas de forma geral normalmente é bem assertivo. E para começarmos, pessoal, a gente precisa definir o tempo gráfico para realizar essa estratégia de trade. E eu particularmente gosto muito de utilizar o tempo gráfico de 1 hora. Isso porque vocês verão que mesmo utilizando o tempo gráfico de 1 hora, muitas vezes nós vamos buscar apenas uma operação de scalp. Ou seja, tempos gráficos menores podem não dar a amplitude gráfica necessária para uma boa operação. Certo, Ghost? Mas como é essa estratégia? Bom, você vai buscar um padrão gráfico, um padrão de candles muito parecido com um LED. Para quem não sabe, um LED normalmente é constituído de uma parte superior, onde fica a lâmpada, com duas perninhas, né, que são os seus conectores. Então a gente sempre vai buscar um padrão de LED. Como é um movimento de reversão, nós vamos sempre tentar identificar este padrão num topo e num fundo, como por exemplo nesse caso aqui. Percebam o seguinte, nós vínhamos de uma movimentação de queda e, como eu falei no começo do vídeo, essa é uma estratégia de reversão. Portanto, eu vou buscar no fim do movimento este padrão de LED. E o que eu quero ver neste padrão? Bom, o primeiro candle desta formação tem que ser na cor do movimento, ou seja, como estamos em uma movimentação de queda, este aqui precisa necessariamente ser um candle vendedor, como neste caso. Outro ponto importante é que eu preciso ter uma região de rejeição do preço, como se fosse uma linha imaginária de suporte. Percebam que o preço ele tocou nesta região de suporte e o preço ele retraiu a movimentação. No próximo candle da nossa formação de LED, eu quero um candle de pressão compradora, ou seja, eu quero cores opostas nessa movimentação, e eu quero ver uma rejeição praticamente simétrica na mesma região do candle vendedor, ou seja, eu quero a mesma formação de sombra. E obviamente que neste caso eu preciso de um corpo comprador neste candle, ou seja, eu vou precisar de um fechamento acima da abertura. E outro fator importante é que caso a gente tenha um pequeno rompimento desta mínima, porém sem continuação de queda, como neste caso aqui, onde a rejeição do preço é praticamente simétrica, mas com um pequeno rompimento, isso me mostra que nós não temos mais pressão vendedora agindo, justamente porque muitas operações são realizadas em rompimentos de mínima, ou seja, rompemos essa mínima, porém não conseguimos continuar com a queda e o preço automaticamente reverteu a movimentação. Certo, então identificado o padrão de LED, a gente percebe que em uma movimentação de fundo, o que nos interessa no padrão é apenas essa movimentação aqui de fundo, então rejeição do preço, a parte compradora, a parte vendedora, em questão de corpo e formação de máximas não é tão importante, porém aqui o que nos importa é a rejeição dessa movimentação, então nós criamos como se fosse um mini suporte nesta região de preço. E tendo este fechamento, este padrão gráfico, nós podemos montar a nossa operação de long. Vamos pegar a ferramenta de posição comprada e nós vamos ativar nossa operação de long no rompimento da máxima do candle comprador, ou seja, não vamos ativar no fechamento do candle, mas sim no rompimento da sua máxima, como por exemplo nesse caso. O nosso stop loss nós vamos colocar abaixo dessa região de mini suporte formado, né? Podemos colocar um tique abaixo. E aqui vai o mais importante, o nosso risco retorno para esse tipo de estratégia é 1 para 1. Nós não vamos buscar um risco retorno maior que 1 para 1 nesse tipo de situação. Então perceba que nessa estratégia de LED, em um candle de 1 hora, nós teríamos uma operação bem sucedida. E percebam também que, por mais que estamos operando no 1
1 hora ainda é uma operação de scalp, pois nós estamos buscando 0,8% de alvo. E é por esse motivo que esse setup, essa análise, não é muito efetiva em tempos gráficos menores, como por exemplo o tempo gráfico de 15 minutos, 5 minutos, pois a nossa proporção, a nossa estratégia de risco-retorno, como é 1 para 1, os nossos alvos ficariam muito pequenos, o que não compensaria fazer uma operação. E aqui nós temos um exemplo de LED inverso, onde nós vínhamos de uma movimentação de alta, formamos um candle comprador com rejeição de topo. Percebam que nós temos uma sombra superior nessa movimentação. O próximo candle nós temos um candle vendedor, com mais ou menos também simetria de rejeição no preço, ou seja, aqui nós formamos uma mini resistência, inclusive com um pequeno rompimento para cima, porém sem continuação. É como se fosse um bull trap essa movimentação. Mesmo pegando as ordens de short acima desse candle e as ordens de long acima desse candle, ainda assim a força compradora não conseguiu fazer uma movimentação de alta. E aqui a mesma situação. Vamos pegar uma posição vendida, entrada no rompimento da mínima deste candle, stop loss acima da região de resistência e risco retorno de 1 para 1. E vejam que esse trade foi no limite, mas ainda assim tivemos uma operação bem sucedida. E percebam que em sequência nós tivemos outra movimentação de LED, candle vendedor, candle comprador, assimetria de fundo, ou seja, nesta região nós formamos uma mini região de suporte ao preço, e no rompimento dessa máxima nós podemos entrar em uma operação de long, stop abaixo dessa região de mínima e risco retorno de pelo menos 1 para 1. Percebam que também tivemos uma operação bem sucedida. Porém vejam que não é todo o LED que é bem sucedido. Nessa movimentação tivemos um candle comprador, um candle vendedor, rejeição de topo, formando uma mini resistência, porém a movimentação não conseguiu pegar o alvo. Isso porque estávamos em uma movimentação de contratendência, pois o preço estava subindo e essa movimentação era apenas um pullback para a continuação da alta. Por isso que, como eu comentei no começo do vídeo, é muito importante que você analise as operações de contratendência, justamente porque elas são as que entregam a menor probabilidade de alvo. E para essa movimentação, nós podemos utilizar a ferramenta de retração de Fibonacci para traçarmos a movimentação do alvo. Ou seja, caso tenhamos um LED que pode ser uma operação de contratendência, e se o seu alvo ficar abaixo da região 0,38 de Fibo, você não considera essa entrada, pois qualquer retração antes de 0,38 de Fibonacci ainda é uma movimentação extremamente saudável. Outro ponto importante é que a operação precisa ser ativada na próxima vela depois da formação de LED, como por exemplo nesse caso. Se este candle vendedor não tivesse ativado esta ordem, nós cancelamos a nossa análise. Ou seja, você identificou o padrão de LED, automaticamente o próximo candle deste padrão precisa ativar sua ordem. Caso isso não aconteça, você cancela a ordem e espera novamente outra análise. Como por exemplo, neste caso, temos um LED muito bonito, com rejeição de topo e assimetria formando uma resistência. Porém, perceba que a nossa ordem nunca teria sido ativada. E é por isso a importância de sempre colocarmos a ordem de ativação dessa estratégia no rompimento, seja de uma mínima, no caso de um short, seja de uma máxima, no caso de um long. Isso evitará que você entre em falsos sinais do mercado. Outro ponto interessante é que você pode mesclar essa estratégia de LED juntamente com outros indicadores e outros setups, como por exemplo o RSI. Na leitura padrão do RSI, nós vamos operar sempre o sobrecompra e o sobrevenda. Percebam essa movimentação. Nós tínhamos o preço numa tendência de alta, porém com o RSI chegando no nível de sobrevenda. E perceba que após essa movimentação de sobrevenda, nós tivemos a formação de um LED com uma operação bem sucedida. Portanto, podemos mesclar essas duas configurações. Outro fator que você pode usar para identificar falsos sinais é o volume das movimentações. Perceba que aqui nós também temos um LED sendo formado. Por mais que não tenhamos uma assimetria tão grande, nós temos inclusive a confluência do RSI. Porém, perceba que nesse caso, nós temos o candle vendedor com volume abaixo do candle comprador, diferentemente deste LED, onde nós temos o candle comprador com volume abaixo do candle vendedor. E você pode usar isso como
como uma confluência e um filtro para suas operações. Logicamente, pessoal, que nem sempre as confluências e as movimentações de LED nos darão boas entradas. Porém, de forma geral e por experiência própria, a taxa de win rate desse tipo de operacional é em torno de 65%, ou seja, ao longo do tempo ele tende a ser lucrativo. E além disso, esse conhecimento sobre padrões de reversão de candle podem lhe auxiliar em outros setups operacionais, portanto todo o conhecimento é válido. E antes de realizar as operações, eu sugiro que você faça um backtest dessa estratégia na sua criptomoeda preferida, inclusive testando outros tempos gráficos, mas sempre dando preferência para tempos maiores que 1 hora, pois como eu mostrei para vocês, o alvo e o stop loss sempre terão como referência o candle de entrada, e em tempos gráficos menores, esse deslocamento gráfico pode não ser suficiente para uma boa operação. Lembrando sempre que a sua lucratividade e a sua consistência no mercado estarão relacionadas ao seu gerenciamento de risco. Por isso, utilize essa estratégia, mas nunca esqueça do seu gerenciamento de risco e capital. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, que isso me incentiva a trazer cada vez mais estratégias de trade e técnicas de press action para que vocês possam melhorar as suas operações. E compartilhe este vídeo nos seus grupos de trade para que mais pessoas possam conhecer essa estratégia de operação. Isso é tudo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.